todos, então vamos aqui analisar o versículo 21 de Mateus 24. Jesus, continuando o seu sermão, ele disse: porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco jamais haverá. Em algumas traduções diz, ao lugar de grande aflição, fala grande tribulação. Não é? Em algumas Bíblias acontece que aparece grande tribulação nessa tradução, mas é o mesmo sentido, tem o mesmo significado. Então, nunca as palavras foram mais tristes ou mais pesadas do que estas de Jesus, porque as misérias que acometeram este povo no tempo da destruição de Jerusalém foram como que se nenhuma história pudesse ser comparada a esses factos. Dentro da cidade, a fúria das facções opostas era tão grande que encheu todos aqueles lugares, todos os lugares de Jerusalém, a cidade, até o próprio templo, não é? Com massacres contínuos. Desde o início do cerco de Jerusalém até que foi tomada a sua cidade, foram mortos não menos de 1.100.000 pessoas. Então imagine o grande genocídio que aconteceu naquela época, não é? De modo que o próprio Josefo, o historiador Josefo, que eu tenho trazido alguns relatos dele aqui para as nossas análises dos versículos, que são bastante importantes porque são factos históricos, ele fala que se todas as calamidades que o mundo desde o início viu, se fossem comparadas com as dos judeus, elas pareciam inferiores. Ou seja, elas pareciam uma coisa tão minúscula em comparação a todas as calamidades que o mundo já assistiu. Este versículo, na verdade, é a continuação do discurso de Jesus, não é? Ele vem falando acerca da abominação desoladora, manda fugir para os montes, fugir das cidades, lugares seguros, não pegar nada dos seus pertences, não pegar o manto, não voltar em casa, enfim. Ele cita nesse discurso de que porque haverá, não é? Ele fala esse relato e ele diz porque haverá grande aflição ou grande tribulação, como nunca houve desde o início e nunca mais haverá. Porque será que nós acreditamos que estas palavras proféticas de Jesus, o sermão da montanha, o sermão do Monte das Oliveiras, neste sermão de Jesus, não é sermão profético, porque será que ainda nós acreditamos que estas palavras elas não se cumpriram na totalidade? Se tanta coisa horrível já aconteceu no passado em relação a Jerusalém, como nós vimos, como podemos então ainda acreditar que depois de tudo isso haverá ainda uma grande aflição ou uma grande tribulação? A própria Bíblia, ela nos fornece esse detalhe, mas isso é um assunto que nós vamos ver mais na frente. Mas vamos então entender o procedimento de Deus. Ao longo dos milénios e dos séculos, Deus vinha anunciando um Salvador para a humanidade. Segundo a Bíblia, apareceram ou existiram vários homens usados por Deus, que foram salvadores para tempos destinados. Por exemplo, José, filho de Jacó, ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos para o Egito. Foi usado por Deus anos mais tarde, claro que eu não vou aqui relatar a história de José, mas anos mais tarde foi usado por Deus para ser o governador do Egito, isto por causa dos sonhos que Deus havia passado para ele, havia revelado para ele, de que iria acontecer um tempo de escassez, um tempo de fome sobre toda a terra. Não é? Então, ele foi, na verdade, José, quando foi nomeado como governador pelo próprio faraó, o Egito passa por um momento de abastança, são os primeiros 7 anos das vacas gordas, não é? Porque depois viriam as 7 vacas magras, ou seja, nesse sonho, que seria o tempo de escassez. E o Egito foi realmente, José, aliás, foi usado por Deus, foi o salvador da nação do Egito e ao mesmo tempo foi o salvador também das nações vizinhas, que não morreram de fome, porque foi o próprio Egito que sustentou essas nações, não é? Então, José foi um salvador para aquela época, mas não era o salvador de Deus, não era o Messias que Deus havia anunciando como salvador. Temos outro também, Moisés, bastante conhecido, que foi o libertador dos hebreus, da terra da escravidão, do Egito, rumo à terra prometida. Mas ele
Foi um salvador para o povo hebreu daquela época, sim, mas não foi o enviado, não era o enviado de Deus, o prometido de Deus, o Salvador para a humanidade. Foi para aquela época, mas não para a humanidade. Temos outro homem também conhecido, Sansão, né? Um homem poderoso que Deus levantou como juiz, como guerreiro, em tempos difíceis que o povo hebreu estava a viver. O povo de Israel vivia um tempo de aflição por causa dos filisteus. Era um povo que era atormentado, os hebreus, os judeus eram atormentados pelos filisteus, não é? Apesar do modo trágico como Sansão morreu, ele deu descanso ao povo, ao seu povo, não é? Aos hebreus, deu descanso através do facto que aconteceu quando ele conseguiu derrubar aquelas estruturas onde estavam todos os príncipes, onde estava toda aquela comunidade filisteia. Temos outro homem também bastante conhecido na Bíblia, Davi, o grande rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, conquistou a confiança do povo, foi escolhido por Deus, conquistou Jerusalém, não é? O próprio Deus diz na palavra de Deus que diz na sua palavra que ele era o homem segundo o seu coração, portanto, um homem segundo o coração de Deus. Ele entrou na cidade dos Jebuseus, conquistou a cidade e daí foi então de onde nasceu, ou de onde surgiu a cidade de Jerusalém, não é? Recebeu de Deus o projeto para a construção do templo, o primeiro templo, não é? E foi, na verdade, o Salvador para a nação, foi o Salvador durante o seu reinado. Mas não era este o Messias de Deus. Porém, da sua linhagem viria sim o verdadeiro Messias, o Messias anunciado por Deus, o Salvador da humanidade, a saber, Jesus Cristo, o Filho de Davi, o Filho de Deus, o nosso Messias, o nosso Salvador. Então, como nós já vimos, alguns salvadores eles passaram por épocas até chegar o verdadeiro. Em relação à grande tribulação, podemos ver também que durante muito tempo, ou seja, por algumas épocas, existiram momentos de aflição que surgiram, não é? Desde os tempos remotos, ou seja, desde o tempo de Noé até bem recentemente. Só que não foi o fim, não se deu o fim nessas tribulações, porque faltava-se cumprir uma grande profecia, a profecia principal. Mas isso é um assunto que nós vamos ver um pouco mais adiante. Jesus disse nesse seu sermão: haverá uma grande tribulação como nunca houve, nem jamais haverá. Ora, se nós pensarmos como foi terrível e arrasador o dilúvio na época de Noé, já que uma vez que eu falei de Noé, como foi terrível aquela época. Noé, durante bastante tempo, durante anos, ele estava a construir a arca, estava a pregar que viria um dilúvio, que viria o fim, não é? Que seria a exterminação da humanidade, mas ninguém deu crédito. Certo é que só se salvou uma família, não é? Então, nós podemos concluir que realmente foi drástico aquele momento, não é, do dilúvio, quando começou a chover, o povo não tinha mais para onde fugir, o povo não tinha para onde se refugiar, porque a arca já estava fechada, então ninguém deu crédito à pregação de Noé. Assim como nos dias de hoje, ninguém está a dar crédito à nossa pregação, à pregação da palavra, não é? Mas bom, foi um tempo realmente horrível para aquela época, não é? Mas não foi um tempo, aliás, esse tempo foi um tempo ruim, difícil, mas o Senhor Jesus disse que haverá uma grande tribulação como nunca houve, ou seja, não tem comparação com o que aconteceu em Noé. Temos também, durante o governo do Egito, de José no Egito, como também já referi sobre José, vou aqui também falar agora, que houve muita fome sobre a terra, não é? Mas essa aflição que o Senhor Jesus fala que virá não tem comparação com o que aconteceu naquela época durante o governo de José. Temos também no ano 168 a.C., não é? Também um assunto já relatado aqui, já comentado aqui em alguns versículos, que fala sobre a abominação desoladora, que eu falo sobre isso, fala também sobre a destruição de Jerusalém. Fala sobre esse assunto, que foi realmente uma época de grande horror, não é? Pelo reinado de Epifânio, Antíoco Epifânio. Foi realmente muito horror, foi muita tribulação, muito sangue derramado, muitas mortes, muita aflição. Isto chega ao ponto de até mesmo da gente se arrepiar só de pensar nisso, não é? Sobretudo para quem faz esses estudos e vê os relatos, é algo dramático mesmo. Mas o Senhor Jesus disse que haverá uma grande tribulação como nunca houve, ou seja, essa situação que aconteceu no ano 168 a.C. não tem comparação com aquilo que virá. Então nós podemos imaginar, meu Deus, se aquilo já foi tão grave,
naquela época, o que será que vem? Como será então? Não é? Temos o caso do reinado de Nero, o imperador romano, não é? Um homem macabro mesmo, um homem que usou cristãos como tochas, ele incendiava cristãos para iluminar a cidade. Muitos cristãos morreram, eles chegando, foram colocados na cidade, não é? Como tochas vivas, não é? Para iluminar a cidade. Então é um homem macabro mesmo, um homem que vivia sem sentimento naquele coração, não é? E ele chegou mesmo a ponto de queimar a cidade, destruir a cidade, incendiar a cidade e colocar a culpa nos cristãos. Agora imagine, para esses cristãos que estavam cientes das palavras do Senhor Jesus, que seria um momento de grande aflição e depois viria o fim, para eles eram as palavras proféticas de Jesus para aquela época, era o fim que estava a vir, aquele momento era um momento de grande aflição para aquele povo. Só que não foi, né? Para eles, Nero naquela época era o anticristo citado por Jesus, por João. Até o próprio João fala que já existiam muitos anticristos naquela época, e Nero era só mais um desses anticristos, não é? Mas não o verdadeiro anticristo, o anticristo que o Apocalipse fala do anticristo principal dos tempos do fim. Então, se falarmos no tempo da Inquisição da Igreja, então a coisa vai piorar, não é? Não terá sido realmente uma fase de grande tribulação. Se nós analisarmos o que aconteceu na Inquisição da Igreja, a Santa Inquisição, né? Consegue imaginar tanta crueldade com os cristãos que foram torturados, os cristãos que foram mortos? Existe um museu que tem as máquinas da tortura que eram usadas naquela época, não é? Pessoas com dentes arrancados a frio, ferros eram cravados nas solas dos pés para separar a sola dos pés. Meu Deus, era algo horrível, terrível. Pessoas eram colocadas nessa máquina dessa tortura, a ponto de ser esticado o corpo para arrancar membros do corpo, arrancar braços, arrancar pernas, arrancar pés. Dá para imaginar o que isso é? Foi um momento de grande tribulação. Foi, sem dúvida. Mas não foi um momento da grande tribulação que pronuncia o fim de todas as coisas. Isto dá para termos uma certa imagem de cenas horríveis, né? Nós podemos até imaginar cenas horríveis, mas são cenas inimagináveis em comparação àquilo que realmente aconteceu. Agora, Jesus fala que o que virá, essa grande tribulação que virá, não tem comparação com o que já veio, com o que já aconteceu, não é? Então, podemos imaginar, se já foi horrível naquela altura, como será então nessa grande tribulação? Tivemos, ao longo da história também, a peste negra, que dizimou cerca de 50% da população mundial. Tivemos a gripe espanhola também, do mesmo jeito. Tivemos recentemente as duas grandes guerras, a Primeira Guerra Mundial, não é? E essa Primeira Guerra foi tão mortal que os líderes das nações eles chegaram a dizer: não haverá mais guerra, será esta a última guerra. O certo é que poucos anos depois veio a Segunda Guerra Mundial. E essa Segunda Mundial foi mais mortífera do que a Primeira, não é? Daí surgiu um louco, um homem doido, que acabou por trazer uma certa aflição para os judeus, não é? Um homem chamado Hitler, não é? Adolf Hitler, ele que chegou a ser considerado como o anticristo, não é? Mas o que é certo é que ele matou cerca de 6 milhões de judeus, colocando-os em câmaras de gás para serem asfixiados, serem mortos. Mas, meu Deus, isto é horrível mesmo. Mas, segundo disse Jesus, essa grande aflição, ela será tão grande, como diz o próprio termo, grande aflição, e tão horrível, tão dramática, tão drástica, tão, talvez sangrenta, não se sabe, como nunca houve, nem jamais haverá. Não é? Então, isto dá para pensar que realmente essa aflição que virá, ela não tem comparação com tudo aquilo que já aconteceu, tudo aquilo que já sucedeu-se ao longo dos anos. Agora eu sei que você está à espera da resposta à seguinte pergunta: que garantias temos nós de que a grande tribulação que virá, segundo disse Jesus, será pior que todas as que já aconteceram? Quais são as garantias que nós temos? Quais são as garantias você talvez esteja a perguntar, que garantias eu posso dar
de que já não aconteceu essa grande tribulação. Eu não posso dar garantia por mim mesmo, mas dou garantia pela palavra de Deus. Se não fosse pela palavra, não estaria aqui a fazer a análise deste versículo. Se nós tomarmos atenção ao sermão de Jesus, ele vem dando algumas respostas, aliás, as respostas às 3 perguntas que os discípulos fizeram no Monte das Oliveiras, no sermão profético de Jesus. As 3 perguntas, eu volto a citar, elas estão lá no primeiro versículo, aliás, já estão lá no 3º versículo. Portanto, você vai ao versículo 3 e tem lá as respostas. Tem lá as perguntas, tem lá as perguntas dos discípulos, mas as perguntas são estas aqui. Que acontecerá, quando acontecerão essas coisas? Primeira pergunta que eles fazem: quando acontecerão essas coisas em relação àquilo que Jesus havia falado da destruição de Jerusalém, do fim dos tempos, essas coisas todas? E eles fazem a segunda pergunta: que sinal haverá da tua vinda e que sinal ou quando será o fim do mundo? E aí, para a maioria das pessoas que passaram por essas aflições no passado, para eles seria sem dúvida o fim do mundo. Para eles seria aquilo que Jesus havia falado, não é? De que depois viria o fim. E então Jesus ele começa a citar nestes últimos versículos, alguns eventos que vêm pronunciar ou vêm anunciar a sua vinda. Não é? Como tal, todas as outras fases da grande aflição que já ocorreram, não é? Mas não podemos comparar com aquela que virá. Tudo aquilo que já foi falado até aqui, tudo aquilo que eu já falei até aqui, dos grandes horrores que aconteceram ao longo dos tempos, não tem comparação com essa que virá. E essa sabemos que é a última. Então, é a última porquê? É a última porque depois dessa não haverá outra. É lógico. Se é a última, não tem outra. Mas, e porquê que é a última? Porquê que se fala que é a última? Porquê que a última já não aconteceu? Porquê que ainda virá outra pior que todas as outras? Porque será que essa aflição de Jesus, que ele disse, essa grande aflição, não é, por exemplo, essa da Segunda Guerra Mundial que aconteceu, esse genocídio enorme por parte dessa Segunda Guerra? Porque existe uma profecia, haverá ainda a última, porque existe uma profecia, que é a profecia mais importante de todas as profecias, que se retrata ou se relata da vinda do Senhor Jesus. Então, a vinda do Senhor Jesus ocorrerá momentos depois da grande tribulação, ou seja, da última tribulação. Não é? Veremos realmente nos versículos seguintes, a análise que iremos fazer aos versículos seguintes, que nós estamos caminhando para esta lógica bíblica e profética de Jesus. Esta é a razão porque a grande tribulação ainda não ocorreu. Essa grande tribulação citada por Jesus ainda não ocorreu, que será a pior de todas. Será a pior de todos os tempos, será a pior de todos os séculos, será a pior de todos os milénios. E como disse Jesus, depois dessa não haverá outra, lógico, porque depois será o fim. Agora existem alguns teólogos que comentam, que pregam, que ensinam que a grande tribulação, essa grande tribulação, ela aconteceu lá quando foi a destruição de Jerusalém, essa grande tribulação aconteceu quando foi a destruição da cidade, quando foi a destruição do templo, quando aconteceu tudo aquilo que Jesus falou. Não, isso foi lá para aquela época. Ainda por cima, existem relatos de que nesses dias Jesus foi visto nos céus, como está escrito em Apocalipse, em forma de relâmpago. Agora, eu afirmo pela palavra que esta teoria está completamente em desacordo com a Bíblia. Uma vez que, se assim fosse, a humanidade teria passado então pelo milénio. Se isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo, ora, o primeiro milénio seria o milénio referido em Apocalipse. Então este segundo milénio, que estamos a viver agora, seria o milénio referente à eternidade. Certo? Então estaríamos a viver agora na eternidade. Então, mas se assim é, por essa lógica, eu pergunto, porquê é que ainda morremos? Porquê é que ainda existem mortes? Porquê é que o ser humano ainda morre? Segundo essa teoria, será que Satanás ele escapou do lago de fogo? Porque lá em Apocalipse diz que ele será lançado no lago de fogo, só para que você se lembre que o lago de fogo ainda não foi inaugurado. Ele será inaugurado com o lançamento do falso profeta, do filho da perdição e de Satanás nesse lugar. E isso será depois do milénio. Isso será no fim do milénio
que eles serão lançados juntamente com a segunda ressurreição, que corresponde a todos aqueles que não aceitaram Jesus, que não receberam Jesus, que foram rebeldes contra Deus e que aceitaram a marca da besta. Todos esses irão para o lago de fogo, que será inaugurado pelo anticristo, será inaugurado pelo falso profeta e por Satanás. Satanás, ele será o cabeça, vai ser o primeiro a ser mergulhado lá. E agora eu pergunto, será que ele fugiu? Será que ele escapou? Será que ele conseguiu? Será que não tinha fogo suficiente lá e ele não foi queimado? Ele está aqui na terra? Está a fazer o prejuízo que ele está a fazer? Está a fazer o estrago que ele está a fazer? O que realmente será que aconteceu então para nós estarmos a viver agora na eternidade? Segundo essa teoria, atenção, segundo essa teoria, que eu já ouvi alguns comentários falar sobre isso, de que a grande tribulação aconteceu na época da destruição de Jerusalém. Agora, onde está Deus que nós não conseguimos ver? Sim, porque nós veremos Deus face a face. Nós teremos um corpo glorioso como o de Jesus. Seria então Deus tão injusto, não é? E tão falho nas suas promessas? Porque, a ser assim, a humanidade ela não tinha... a humanidade deste segundo milénio teria perdido a viagem para a eternidade e estaríamos aqui na Terra como que perdidos, sem direção, sem destino, não é? Sem Pai, sem o Criador. Enfim, poderia falar aqui de tanta coisa a esse respeito, acerca dessa teoria, falando mesmo das festas de Deus. As festas de Deus elas nos indicam os sinais. Para quem não sabe, as festas de Deus, elas indicam os sinais para a igreja. E tem muito pregador, tem muito pastor, tem muito teólogo que não ensina as festas judaicas, as festas de Deus para a igreja. Mas está na Bíblia. Nós devemos aprender as festas judaicas, as 7 festas principais. Mas enfim, não é? Poderia falar aqui também dos sinais que ainda estão para acontecer, as coisas que estão para chegar, que são um prenúncio da grande tribulação. Não é? E então, a grande tribulação, ela acontecerá, e depois da grande tribulação acontecerá a volta do Senhor Jesus. Não é? E eu quero dizer que nada do que está escrito no Apocalipse aconteceu do que está reservado para a humanidade, sobretudo a partir do capítulo 4 do Apocalipse. A partir do capítulo 4 do Apocalipse, se nós começarmos até mesmo pelo capítulo 1, tem muito prenúncio ali, tem muita informação ali, que é para tempo futuro. Mas, a partir do capítulo 4, começa exatamente aquilo que deverá ser o prenúncio da grande tribulação. Não é? Para quem estuda as Escrituras, sabe aquilo que eu estou a falar. Não é? Então, eu aconselho você, fuja desses falsos mestres, desses falsos profetas que ensinam um falso evangelho, um evangelho que não foi o que Jesus nos ensinou, não é? Que não tem nada a ver com o evangelho do mestre. Então, são pessoas que ensinam heresias, são pessoas que querem captar a atenção dos desapercebidos, não é? Daqueles que não estão enquadrados, enraizados com a palavra de Deus. Por isso o Senhor Jesus, Deus, Ele falou, o meu povo perece por falta de conhecimento. Ora, para ter conhecimento tem que ler as Escrituras, tem que analisar, tem que estudar, tem que meditar. Para quê? Para não ser enganado. Por isso o Senhor Jesus falou que nos tempos dos fins muitos seriam enganados, até mesmo entre os escolhidos. Porquê? Porque não leem as Escrituras. Apenas se meditam a ouvir pregações, não sabem a origem da pregação, não conhecem a Bíblia e acham que tudo o que está a ser pregado, tudo o que está a ser dito, está claro e é óbvio, é o correto. Mas não é. Porque essas heresias desses pregadores é tudo para trazer benefício próprio em algo de troca de alguma coisa. Não é? A palavra de Deus ela é pura, a palavra de Deus ela é eficaz, a palavra de Deus ela é viva, a palavra de Deus ela é verdadeira, a palavra de Deus, as palavras de Jesus são credíveis e somente as Escrituras, somente a palavra de Deus é a palavra fiel para as nossas vidas. Então, para que você não seja enganado, para que você não esteja sendo levado por um caminho do erro, não é? Porque não conhece as Escrituras, então eu aconselho que você comece a estudar as Escrituras, que você comece a meditar, que você comece a pesquisar, comece a analisar, para não ser enganado, não é? Para que você não leve o tempo da ignorância para a perdição, não é? Para a sua perdição, para a perdição da sua alma, não é? Para que você venha a ser salvo, para que você venha a buscar a Deus, para que você venha a entender a palavra, a entender as Escrituras, a entender os factos, os sinais que estão aí, enfim, para que não seja tomado por engano, para que não seja
para que não caia no erro das heresias que são pregadas, sobretudo agora nas redes sociais, uma vez que estamos em fase de confinamento. As redes sociais estão invadidas, não é? Estão cheias de tanta pregação, tanta ministração, e tem muita coisa errada que é ensinado ou que é exposto, e as pessoas só comem aquilo que lhes é apresentado à frente. Elas não sabem, nem sabem o que é que estão a comer. Tem muita coisa que estão a comer e que está a fazer mal para o seu organismo, para o seu espírito, para a sua alma, e acham que estão a comer o que é bom, o que é agradável. Então, meus amados irmãos, a grande tribulação virá sim, ainda não veio, ela virá. E essa grande tribulação é exatamente a última, porque depois dela não haverá outra, como disse o Senhor Jesus, porque depois é o fim. Depois ele virá arrebatar a sua igreja, virá reinar com os santos sobre a terra, por um período de 1000 anos, será o período em que Satanás será preso, e depois desses 1000 anos Satanás será lançado juntamente com todos aqueles que aceitaram a marca da besta, que não aceitaram Jesus, que não receberam Jesus, todos os incrédulos, todos aqueles que não, os ímpios, lá no fundo, e juntamente com o falso profeta, juntamente com o anticristo, será tudo lançado no lago de fogo, no lago de enxofre, não é? O lago de fogo, e aí então será o período da eternidade. Amém? Deu para entender agora? Nós não estamos na eternidade, amados irmãos. Nós não estamos na eternidade. Nós não estamos no milénio. Sim, estamos no milénio. Estamos no milénio 2000, não é? No ano 2000. Não é? Quero dizer, nós não estamos na eternidade. Nós carregamos um reino eterno dentro de nós. Nós carregamos o reino de Deus dentro de nós. Porém, estamos num corpo corruptível. Estamos num corpo que, se nós não vermos o arrebatamento, nós iremos morrer. Porém, iremos ser arrebatados, faremos parte da primeira ressurreição com um corpo incorruptível, com um corpo glorioso, transformado. Amém? Se nós vermos o arrebatamento, se participarmos do arrebatamento, será também não com este corpo, mas um corpo transformado. Certo? Então, Jesus virá depois da grande tribulação. E essa grande tribulação não aconteceu na Segunda Guerra Mundial, para depois, passado todo este tempo, acontecer aquilo que aconteceu. Já se passaram 100 anos e até agora nada. Não. O tempo de Jesus voltar será um tempo depois de todo esse desenrolar que a Bíblia fala. Aí então sim, nós entenderemos que realmente esse período do tempo da grande tribulação chegará ao fim. Aí vem Jesus para nos buscar. Aí seremos então salvos para a glória de Deus Pai e estaremos com Ele todo o tempo, toda a eternidade, em nome de Jesus. Então que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus, e que este ensino seja de mais-valia para você, que você tenha aprendido algo através desta análise do capítulo 24 de Mateus e o versículo 21. Esteja atento para o próximo versículo, estamos em análise e brevemente estará disponível para você também, em nome de Jesus. Amém? Graça e paz a todos.